Olá! Hoje é domingo, 14 de maio de 2023, Dia das Mães, um diazinho frio, mais um dia frio aqui em Franca. E eu tô retornando para gravar mais um trecho do livro Diário de Berlim, que eu estou lendo, relendo para mim, lendo para vocês desde janeiro. Eu dei uma desacelerada nessas últimas semanas por conta de trabalho. Mas as pessoas que estão ouvindo também desaceleraram. E eu estava aqui pensando se isso tem a ver com o fato da gente estar lendo agora sobre a guerra. O que me chamou a atenção, me motivou a fazer essa leitura ao vivo aqui no YouTube são basicamente os prelúdios da guerra, porque eu identificava neles algumas coisas que estavam, alguns padrões se repetindo na nossa história contemporânea. Aqui no Brasil, enfim, a gente tem muitos filmes sobre o período da guerra, né, mas nem tantos, ou não são tão conhecidos os filmes durante os anos em que a Alemanha esteve preparando a guerra, e era isso que me motivava mais. Mas eu continuo motivada a ler o livro até o final. Nós já estamos em maio, fim de maio de 1940, e esse livro só vai até o fim de 1940. Ele não cobre toda a guerra. Outros livros do William Shirer cobrem toda a guerra. Vamos ver. Agora, estamos numa fase de eu assassinar a língua francesa. Eu tenho muita dificuldade com alguns fonemas no francês. Eu não sou fluente em nenhuma língua, na verdade, além de português. E se você é uma pessoa que é poliglota, que conhece francês, alemão, inglês, talvez as minhas pronúncias meia boca te incomodem, eu peço desculpas. Mas se você não é, não vai perceber, né? Vamos lá. O exército alemão agora está ocupando a região da Bélgica, da França, então temos muitas cidadezinhas com nome francês, e a gente vai mergulhando nessa fase aí. Vamos lá? Dessa vez, neste vídeo, que é número 76, eu vou ler o que o William Shirer escreveu nos dias 29 e 30 de maio de 1940. Exatamente 9 anos antes do meu pai nascer. Ele nasceu em 29 de maio de 1949. Berlim, 29 de maio de 1940. O presidente de uma das grandes cadeias radiofônicas norte-americanas, não a Columbia, telegrafou hoje à Companhia Alemã de Broadcasting nos seguintes termos: favor combinar uma transmissão com o rei Leopoldo. Lille, Bruges, Ostende capturadas, Ypres arrasada, Dunkerque bombardeada. Decidida a sorte dos exércitos aliados encurralados na Flandre. Manchetes incríveis surgindo a cada instante, sem um momento de pausa. Esta noite, mais uma fase desta batalha gigantesca, sem precedente na história, parecia estar se aproximando do fim, pelo menos em Berlim. O alto comando alemão narra o episódio com as seguintes palavras, as primeiras do seu comunicado de hoje. Abre aspas. Está decidida a sorte do exército francês cercado nas planícies de Artois. A resistência que esse exército vinha opondo ao sul de Lille entrou em colapso. O exército inglês, engarrafado na área vizinha a Dixmude, Armentières, Bailleul, Berg, a oeste de Dunkerque, está igualmente fadado à destruição ante o nosso estado concêntrico, ante nosso ataque concêntrico. Desculpe. Logo depois, já pela noite, surgiu a notícia de que as tropas alemãs, nos rápidos ataques desfechados com a intenção de desbaratar o exército inglês,
tinham capturado Ypres e Kemmel. Na realidade, segundo nos revelam os alemães, desde ontem que os exércitos francês e inglês tinham sido isolados um do outro, cada qual cercado na sua própria bolsa. A menor dessas bolsas, de forma quadrada, está situada ao sul de Lille, entre essa cidade e Douai, com uma extensão de cerca de 20 quilômetros de cada lado. Douai é uma cidade que eu não tinha percebido e não olhei aqui como se traduz, então talvez a pronúncia seja bem diferente. Eu não sei pronunciar esse O-U-A-I no francês. Nesse pequeno quadrado está encurralado tudo o que resta de 3 exércitos franceses que os alemães atacam esta noite por 4 lados ao mesmo tempo. A bolsa maior apresenta-se sob a forma de um semicírculo em torno do porto de Dunkerque, avançado pelo continente numa extensão de cerca de 40 quilômetros. É aí que os ingleses estão engarrafados. O que acontecerá então se os exércitos inglês e francês depuserem suas armas ou se forem aniquilados no interior das respectivas bolsas, tal como afirmam os alemães que o serão? Teremos a registrar a primeira invasão da Inglaterra desde 1066? As bases continentais inglesas, exceto por um milagre de último minuto, estão perdidas. As terras baixas que se estendem deste lado do canal, juntamente com a parte mais estreita do Mar do Norte, cuja defesa constituiu sempre um ponto de importância capital na política britânica, encontram-se em poder do inimigo. E os portos franceses do canal, traço de união entre a Grã-Bretanha e sua aliada, estão também perdidos. Em Berlim, muitos acreditam que Hitler vai tentar agora a conquista da Inglaterra. Talvez. Não estou muito certo disso. Provavelmente procurará acabar com a França em primeiro lugar. Um aspecto estranho dos combates de ontem, quando os alemães capturaram as posições francesas situadas a leste de Cassel, atiraram-se contra as fortificações inimigas que correm ao longo da fronteira franco-belga, por detrás, isto é, vindos do lado oposto. O príncipe Guilherme da Prússia, morto em combate na frente ocidental, foi enterrado hoje em Potsdam, com todas as honras militares. Se em 1914 as coisas tivessem corrido de acordo com os desejos alemães, muito provavelmente ele teria sido o imperador do Reich. Estiveram presentes ao funeral o Kronprinz e sua mulher, pais do morto, o general von Mackensen e grande número de oficiais da Grande Guerra, todos envergando os seus uniformes e capacetes pontiagudos. O ex-Kaiser enviou uma coroa de flores a seu neto. Mais um fato a ser acrescentado à guerra de nervos. Uma declaração oficial, publicada hoje à noite, diz que, para cada civil alemão morto, ou para cada pedra atingida em território alemão durante os raids noturnos dos ingleses, será exigida uma represália muitas vezes maior. Esse era um padrão de ameaça, né, dos alemães. Para cada alemão preso, morto, para cada ataque que a gente sofrer, nós vamos revidar com um ataque muitas vezes maior. E que, como terá sido, você conhece algum filme? Se conhecer, me conta, como terá sido para esses integrantes da família do Kaiser, né, até a guerra, até 1914, acompanhar esse desfecho, o desenrolar da vida na Alemanha, né, pós Primeira Guerra, depois durante a Segunda Guerra, pós Segunda Guerra, essas pessoas estavam vivas. Eu não sei nada sobre isso. E agora estou curiosa. Me conta isso. Você conhece um filme, um livro que conte essa história?
Berlim, 30 de maio de 40. Hoje é o nosso Dia dos Mortos. Lembrei-me da data quando um de meus amigos me telefonou para confirmar uma partida de golfe que tinha combinado há mais de um mês. Quantos teriam morrido durante a Guerra Civil? Um alemão apareceu-me hoje e perguntou: quantos anos durará a guerra? A pergunta deixou-me surpreso à luz dos últimos fatos. Ainda durante a semana passada, 3 alemães da Wilhelmstrasse apostaram comigo que as tropas nazistas estariam em Londres dentro de 3 semanas. Isto é, 2 semanas a contar de hoje. Meu alemão de hoje referiu-se também a um assunto que sempre me impressionou: as perdas nazistas e o efeito causado sobre o povo pelo fato de Hitler nunca lhe ter dito quais são essas perdas e quantos são os mortos. Hitler não permite a publicação da lista de mortos. Meu conhecido alemão afirma que o povo está comparando a situação atual e a de 1914 e 1918, quando os jornais publicavam diariamente os nomes dos mortos, além de publicar também, todos os meses, um resumo total dos mortos e feridos até aquela data. Mas hoje nenhum alemão pode fazer a mínima ideia do que a ofensiva da frente ocidental tem custado em vidas alemãs. Ignora até mesmo as perdas registradas durante a campanha da Noruega. Os últimos algarismos publicados a esse respeito são os que se referem à campanha polonesa. Mas, mesmo neste caso, meu visitante manifestou-se cético sobre as informações de Hitler. Hoje, a grande batalha da Flandre e de Artois aproximou-se mais do fim. É uma tremenda vitória alemã. Ainda ontem, de acordo com o alto comando, os ingleses fizeram um esforço enorme para salvar os restos da BEF, British Expeditionary Forces, Forças Expedicionárias Britânicas, tentando a sua retirada por via marítima. O almirantado enviou mais de 50 transportes para recolher as tropas em vários pontos do litoral, próximos a Dunkerque. Os alemães anunciam que despacharam 2 corpos aéreos para bombardeá-los. Alegam ter afundado 16 transportes e 3 navios de guerra, sem dúvida um exagero, além de terem atingido e danificado ou incendiado outros 21 transportes e 10 unidades de guerra, o que provavelmente constitui outro exagero maior ainda. Os ingleses enviaram ainda centenas de aviões para proteger a esquadra. Os alemães sustentam ter abatido 68 aparelhos da RAF, Royal Force. Desculpe, estou pirando aqui. Os alemães... Sim, não, tá. Tô pirando nada. E neste YouTube não tem edição. Os alemães sustentam ter abatido 68 aparelhos da Royal Air Force, da aeronáutica inglesa, né? De seu lado, os ingleses anunciam que derrubaram 70 aviões da Luftwaffe. Os remanescentes dos 3 exércitos franceses cercados nas planícies da Flandre e de Artois estão sendo gradualmente aniquilados, segundo é possível depreender das informações fornecidas pelos alemães. Ainda hoje, os nazistas anunciaram ter prendido o comandante do primeiro exército francês, General Priou. Já haviam antes capturado o General Giraud, comandante de um dos outros 2 exércitos. Segundo todas as aparências, os franceses estão inteiramente cercados. Os ingleses ainda têm diante de si o mar aberto e, indiscutivelmente, estão retirando o maior número possível de soldados. Londres anunciou ontem que os britânicos estavam travando, entre aspas, a maior ação de retaguarda de toda a história. Mas eles têm combatido num número exagerado dessas operações. Fala-se muito em Berlim que Hitler está se preparando para desfechar bombardeios arrasadores contra Londres e Paris. O rádio e a imprensa já desencadearam uma campanha visando a preparar o povo para isso.
O ataque de hoje foi dirigido principalmente contra os franceses. Assim, por exemplo, o Foelkirch Beobachter chama-os de bastardos, negroides e decadentes. Entre aspas, tá? Bastardos, negroides e decadentes. Acusando-os ainda de torturar os pilotos alemães capturados. O jornal afirma que dentro em pouco os franceses pagarão bem caro por tudo isso. E os outros jornais estão cheios de brados de vingança contra isto ou aquilo. Durante a entrevista coletiva de hoje, o embaixador da Alemanha em Bruxelas fez-nos uma arenga sobre a forma pela qual tinha sido maltratado pelos franceses quando de viagem para a Suíça. Tal como me confessou pouco depois um alemão, os nazistas mostraram-se incapazes de compreender que o ódio desencadeado contra eles na Bélgica e na França é motivado pelo fato de a Alemanha ter invadido esses dois países. No caso da Bélgica, sem a menor desculpa ou justificativa. E de ter destruído as suas aldeias e cidades, e morto milhares de civis com seus bombardeios e ataques aéreos. Exatamente um outro exemplo dessa suprema característica alemã, que é a incapacidade de compreender, por um segundo que seja, o ponto de vista alheio. O mesmo se dá com o ódio com que são tratados os seus aviadores. Os aliados mostram-se severos no tratamento a todos os pilotos que vêm descendo de paraquedas, porque sabem perfeitamente bem que Hitler conquistou a Holanda deixando cair seus paraquedistas por trás das linhas inimigas. No entanto, os alemães acham que os do outro lado não têm o direito de se defender contra esses soldados descidos dos céus. Se o fazem, se os fuzilam, então a Alemanha massacrará os prisioneiros que já se encontram em seu poder. Ficamos por aqui. Eu já vou gravar o próximo em seguida. Você pode ouvi-lo a partir de amanhã. Um abraço.